Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, de volta com o nosso segundo tempo de aula, sempre abordando, tecnologia, detalhes, mapeamentos, gerenciamentos, itens em si muito importantes para o correto funcionamento do motor. E se tratando de um veículo, moderno, um G6, temos o que? Bastante tecnologia aplicada. E aqui, um dos grandes destaques, que nós temos dessa tecnologia nesse motor TEC é o que? As bobinas individuais no sistema de ignição. Vocês sabiam que esse tamanho super, hiper reduzido da unidade de controle eletrônico do motor, a ECU pequenininha, por que ela ficou tão pequena assim? Foi possível deixá-la tão pequena assim? Por quê? Porque foi retirado de dentro dela o fechamento do circuito de alta tensão. Ou seja, olhem o tamanho das monobobinas. Vejam só, tá? Temos o quê? Temos nas monobobinas, a parte de fechamento do circuito. Ou seja, quem faz o fechamento, para alimentar com o primário a bobina e depois disparar para o secundário, Então diminui o tamanho da unidade de controle eletrônico, aumentou um pouco as bobinas, Mas para a linha Volkswagen é inovador. Nessa geração do TEC, temos as monobobinas. Até então era o quê? Uma bobina de 4 torres, 2 em 2, que alimentava os cilindros gêmeos. Agora não. A ignição se tornou individual, o que melhora um pouquinho, lógico, é pouca coisa, mas melhora um pouquinho mais ainda o funcionamento do motor. Porque você tem o quê? Condições de fazer um controle melhor ainda, individual, cilindro por cilindro. Quando temos a bobina de 4 torres, cada uma alimenta 2 cilindros, ela aquece mais. A peça aquece mais. Porque numa mesma carcaça, a centelha vai ser dada para os 4 cilindros. Correto? Aqui na monobobina não. Você imagine, a cada volta do motor inteira, cada bobina vai dar uma centelha. Ou seja, você minimiza, as possibilidades de superaquecimento e queima da bobina. E para nós, na prática, no dia a dia, bobinas assim são uma maravilha, É muito bom. Por quê? Você testa invertendo a posição, Desconecta o chicote, muda a posição das bobinas para testar. Também facilita o nosso trabalho, o nosso diagnóstico, quando o carro aplica assim, monobobinas, Bobinas individuais, cilindro por cilindro. Em contrapartida, aqui nas monobobinas, não teremos 2 fios em cada monobobina, teremos mais, mas esse item veremos mais adiante. Teoria, então, da ignição. É um dos destaques desse motor. Assim, temos um sistema de ignição individual, controlado pela ECU de forma individual, cilindro por cilindro. E em conjunto com um sensor de detonação, temos o quê? Atrasos individuais. Não precisa atrasar todos, atrasa só aquele cilindro que está detonando. Ou seja, temos o quê? Um melhor controle da ignição. E aí os 4 cilindros terão o quê? Cada um a sua melhor, posição em relação ao adiantado ou atrasado. Quem faz tudo isso? A ECU, a unidade de controle eletrônico do motor. Então é o grande destaque, É a coisa mais nova que nós temos nessa motorização TEC. Aqui, mais um detalhe sobre ela, sobre a unidade de controle eletrônico do motor, e seus 2 conectores, A e B, porque também temos o quê? Controle individual nos principais atuadores, A injeção. Assim como a ignição, temos o controle do tempo de injeção de forma individual.
injetor por injetor, de forma sequencial, graças à combinação dos sinais dos sensores de rotação e fase. Ou seja, a injeção fica sequencial assim que a unidade de controle do motor faz o cruzamento de informação, caseia, né? Rotação e fase. Identificou? A injeção já se torna sequencial, um por um dos 4 cilindros. Então é chamada de injeção, né, multiponto, porque são vários pontos, sequencial, ou seja, é injetado cilindro por cilindro. Temos um controle individual que é muito melhor, muito mais preciso e que é menos poluente, inclusive, né? Acaba auxiliando também na questão de consumo de combustível e emissões de poluentes, tá ok? Bom, se temos a ignição, temos a injeção, são os dois principais comandos que esta ECU faz. Lembre-se, temos que ter o quê? Toda a base dos sinais de entrada, para que ela possa realmente efetuar ignição e injeção. Por isso que é importante, pessoal, sensor de detonação. Para controlar a ignição, precisa do sensor de rotação do motor, fundamental, e o de detonação. Então assim a ECU consegue adiantar o ponto, quando detona, sabe qual foi o cilindro pelo sensor de fase e atrasa o ponto daquele cilindro. A injeção, algo semelhante. Pelos sinais, né, do sensor de oxigênio, a sonda lambda lá no coletor de escape, né, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. A ECU sabe, quando a sonda deu mistura rica, qual foi o último cilindro que teve a combustão. Vai diminuir o TI, deixar a mistura pobre só para aquele cilindro. Corrige individualmente, cilindro por cilindro. É uma forma que nós temos de trabalhar corretamente e de ter o quê? Acesso ao mapeamento. E ela é rápida. A grande vantagem é isso, ela é extremamente rápida. Por falar que é extremamente rápida, temos o que aqui? Exemplos, né, de sinais de entrada. E chamei, né, na foto aqui para vocês o sensor do pedal do acelerador. Então veja uma foto tirada dentro do carro. À direita de vocês, né, temos o sensor do pedal do acelerador, ok? Então, uma informação de entrada fundamental para que possamos ter a resposta do corpo eletrônico. Então, esse sensor do pedal é, na verdade, o quê? A intenção do condutor. O que o motorista quer. Manter baixa rotação, média, alta, uma aceleração brusca, uma redução brusca. Tudo é feito com base no sinal deste sensor. Só como exemplo, tá? Aproveitando essa foto, vamos chegar nisso mais adiante, tá? Na sequência de aulas veremos isso. Mas olhem o pedal do freio. Estão vendo o pedal do acelerador e bem no meio o pedal do freio. Observem que não tem ali, ó, embora a foto está um pouco cortada, né, mas dá até para visualizar, não tem um interruptor de pedal de freio. Saiu daí. Não está mais aí no pedal do freio. O interruptor de luz de freio, também para a injeção eletrônica funcionar direito, não está mais aí. Está lá na frente, no cilindro mestre de freio. Sério? Sério. Ficou algo igual ao Fusca? Não, não é igual ao Fusca. O Fusca usava, né, o interruptor por pressão, né? Não. É um sensor super moderno, um interruptor super moderno. Ele é Hall, né, e é com ímã. Então, o nosso cilindro mestre, dentro dele, nós não temos ali, né, os pistões, né, o reparo, cilindro mestre, o êmbolo e gacheta. Num dos pistões nós temos um ímã. E esse ímã, correndo dentro do cilindro, movimenta o interruptor. Então não está no G6 mais o interruptor de pedal de freio dentro do carro. Está lá no cilindro mestre de freio. Ou seja,
é mais um sinal de entrada diferente nesse sistema. Diferente, muito diferente. Vamos aqui à teoria, então, desses sinais de entrada. Para esse ECU comandar todas essas funções esperadas, temos os sinais de entrada como uma alimentação para esse mapeamento do sistema. E atenção, informação errada gera comando errado também, né? Falta de informação gera código de erro e a ECU assume o problema, né? Ou seja, se um sensor está informando fora da faixa, a ECU consegue interpretar e, dependendo do sensor, consegue substituir o valor dele por outros sensores ou por algo da sua memória. Agora, uma informação errada gera comando errado. O que significa isso? Como exemplo, o sensor de temperatura do arrefecimento. Ao invés de indicar que o motor está com 90 graus, está indicando que o motor está com 10 graus. Está mentindo. Significa o quê? Informação errada, comando errado. Ou seja, ele estando mentindo, dentro da faixa normal de trabalho, se ele está mentindo, a ECU acredita. Ou seja, vai comandar os atuadores de forma errada também. Ok? Lembrem-se sempre disso. Ó. Informação errada gera comando errado. Ok? Lembrar de sensores, sinais de entrada, que é a informação, comandos, que são sinais de saída, os atuadores. Tá? Muita atenção nessa questão também. Por falar em sinais de saída, né? Um exemplo, né? Eu já falei de ignição, já falei de injeção. Eis aqui o corpo TBI, o corpo de borboleta eletrônico desse Gol G6. Muito parecido com outros modelos, já não é o mesmo, ele é um pouco diferente, a parte de resistência principalmente, fixo diretamente no coletor de admissão de material plástico. Então temos neste controle do corpo de borboleta aquela questão do ajuste. Dá para fazer ajuste via scanner, tem adaptação, tem o que também? Dá para testar o corpo de borboleta, é possível. Dá para fazer o que mais? Para analisar, né, se a ECU tem um controle total em cima dele. E mais, né? Se o carro não tem cabo de acelerador, o comando do corpo é todo da ECU. Todo. E ela faz esse mapeamento sempre favorecendo o torque do motor. É o que nós chamamos de sistema EGAS, né? Que é um controle eletrônico da borboleta, mas favorecendo a curva de torque do motor. E esse motor é um motor 1.0, né? Não é um motor tão forte de potência ou de torque assim. É um motorzinho 1.0, 8 válvulas, flex ainda, né? Então vamos aqui à teoria dos sinais de saída. Como o controle de entrada do ar no motor é eletrônico, sem cabo de acelerador, temos a necessidade de informações corretas para a ECU fazer o mapeamento correto do sistema. Eu falei, né? Com informação certa, temos um controle dos atuadores certos também, tá? E para falar de comunicação, né? Ó, eis aqui o conector diagnóstico desse Gol G6. Esquisito, né? Só o conector, né? Não está linkado a um computador de bordo? Não, porque não tem. Não está linkado a um BC, porque não tem o BC. Observem, o conector diagnóstico é só ele, logo abaixo da caixa de fusíveis desse motor. Porque temos uma questão de aplicação diferente nessa linha Gol. Temos o módulo do motor e o módulo painel de instrumentos. Então, algo um pouco diferente de outras gerações, né, de mapeamento eletrônico, ok? Comunicação em rede. Nesse modelo, não temos o computador de bordo, ou seja,
As ligações em rede são entre as unidades de comando do motor, painel de instrumentos, que controla o imobilizador, ABS, airbag, etc. Tá? Então nós não temos um centralizador dessa informação, como o BC, o Body Computer, né? O computador de bordo, que é aplicado em outras linhas de sistema de controle eletrônico do motor. Ok? Entendido essa parte? Vamos aqui, a telinha da nossa central. Eis aqui, ó, a unidade de controle eletrônico desse motor e, como sempre, passando mais uma dica para vocês. Há várias ocorrências de furto desta ECU. Pessoal, linha Gol, Voyage, eu não sei o que acontece, que roubam muito a unidade de controle eletrônico, tá? Pois é fácil abrir o capô do carro e a ECU está em local de fácil acesso e é apenas encaixada. Nesse caso, deve-se comprar uma nova ECU e fazer a aplicação com o painel de instrumentos. O que acontece com essa linha Gol? Bom, Gol é um carro, né, bem conhecido no Brasil, um mercado fácil, e carros roubados, furtados, tem um bom mercado para, né, os ladrões, né, que acabam roubando o carro. O que eu tenho visto? Às vezes o pessoal vai abrir o capô para roubar o carro e eles colocam um módulo que vai funcionar mesmo sem imobilizador. E às vezes não dá tempo de colocar o novo módulo, só tempo de tirar. E aí deixa o carro sem módulo. Chega alguém, ou uma viatura, ou é visto, saem correndo e deixa o carro sem módulo. Tá? Já peguei 3 casos de carros que vieram guinchados sem a unidade de controle eletrônico do motor. Fica que encomendar, comprar uma nova no concessionário e depois fazer a programação com o painel de instrumentos. Né? Nem é programação, né? É uma apresentação com o painel de instrumentos. Então, fiquem atentos, porque o módulo é só encaixado, não tem parafuso, é uma travinha só que você levanta e ele já sai. Então, fiquem atentos se chegar essa família de carros guinchados aí na oficina de vocês, sem a unidade de controle eletrônico do motor. Belezinha? Vamos à perguntinha da nossa aula. Vamos lá. Pergunta: o imobilizador não é programado via ECU do motor? Já viram, né? No decorrer da aula, né? Não, né? É pela ECU painel de instrumentos. E a ECU da injeção do motor é apenas apresentada, né, a esse sistema. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, estamos de volta com o nosso treinamento, falando um pouquinho aqui, né, para tirar as dúvidas de todos vocês. Até olhando pro teto aqui, né, para pensar na resposta. É aula ao vivo, né? Estou olhando assim para pensar nas respostas certinhas para vocês. Vamos lá. Não vou falar qual pergunta que foi, tá? Para a pessoa não ficar chateada, hein? Selecionei algumas questões aqui. José Carlos da Silva Santos, lá de Maurilândia, Goiás. Um abraço a todos aí, né, do centro-oeste do país. Professor, como medir o secundário dessa bobina, já que não tem mais o cabo? Não dá. Você só consegue medir uma parte do primário. O secundário não dá, porque já é diretamente, né, incorporado à bobina. Mas é fácil de testar, né? Como você consegue levantar bobina por bobina, você até ouve o centelhamento. Ou com centelhador, também é possível testar tranquilamente a bobina de ignição. Edson Bispo perguntou sobre o interruptor do freio. Professor, se o interruptor, né, está lá no cilindro mestre, quando der problema da luz do freio traseiro, não ligar, como se faz o teste para saber se é ele ou não que está com problema, para poder substituir ou não o mesmo? Calma, teremos as aulas de sensores, vou falar especificamente dele para vocês, tá? Além da informação que ele dá para acender as luzes, também ele é para o ABS, né? Modelos novos, já tem o freio ABS, né? Também é para o freio ABS. Mas ele trabalha com o ímã dentro do cilindro mestre e fora é um sensor sem contato. Ou seja, tipo Hall, porém não tem contato físico. Então assim, pessoal, sensores que não têm contato físico,
raramente apresentam problemas. É muito difícil. Por quê? Não tem um desgaste, tá? Ele desloca internamente, tá, o sensor para enviar a informação. Então, a troca dessas peças costumam ser bem, mas bem difícil de ocorrer. Eduardo Pereira. Nesse sistema, por ser moderno, a ignição, quando apresenta falha, né, no cilindro, ele corta o pulso dos bicos correspondentes, como outras modernas? Sim. Se ele identifica falha na ignição, e como ele é monobobina, né, ele sabe qual que é o cilindro que está falhando, ele corta o pulso do bico correspondente para não injetar combustível, já que não vai ter a centelha. Então ele corta literalmente, né, o combustível, porque se for injetado combustível e não temos a centelha, não temos a combustão, obviamente o dano ao catalisador ou até mesmo lavagem da parede do cilindro pode acontecer e isso não é legal. Então, como ela é moderna, identificou que a ignição está falhando, corta o combustível, corta o TI, aquele bico não vai injetar. Ao contrário, não. Se temos problemas na injeção, ele não corta a centelha, porque aí a centelha ali a mais ou a menos não vai fazer nenhuma diferença, né? Então, quando tem falhas na ignição, ele corta o combustível, ok? Jaimilson Francisco Gomes, lá da Mecânica Tainá. Professor, esse Gol possui aquela central de relés incorporada à caixa de fusíveis igual do G5? Ali junto, né, à caixa de fusíveis, nós temos os relés, correto, dentro do carro. Os relés continuam se mantendo ali junto à central de fusíveis, né, lá perto do conector diagnóstico que eu mostrei para vocês. E tem a caixa de max fusíveis lá na bateria, né, como nós tínhamos nos Golfs, nos Audi A3, né, exatamente isso, tá? Juliano Ferreira de Freitas perguntou em relação, né, à luz do óleo do painel. Professor, no painel do Gol G6 tem luz de pressão no óleo ou apenas aviso de baixa pressão? Não tem luz de pressão do óleo no painel. Não tem. Vocês viram a foto do painel, né? Ao ligar a ignição, não acende luz do óleo nenhuma. Da partida, também não vai acender nada. Se por acaso faltar lubrificante ou faltar pressão, que aí, né, a falta de lubrificante causa falta de pressão, né? Causar falta de pressão no sistema, vai dar o aviso lá no computador de bordo, né, em relação, tá, à falta de lubrificante. Então, muito cuidado com essa questão, tá, de não ter mais a luz do óleo no painel. Comece a prestar atenção nisso. Isso é tendência nos modelos mais novos. Mas ele dá o aviso no centro do painel, né, no computador de bordo, quando falta pressão do lubrificante. Beleza? Rodrigo Diegues. Olá, Escopino. Para fazer a apresentação da unidade de comando eletrônico do motor ao painel, só com scanner original? Não. Os scanners genéricos costumam fazer isso sim, tá? É possível sim, tá? Se ele for habilitado, fazer essa apresentação. José Almir, lá da Inject de Piauí. Professor, mesmo o imobilizador ficando no painel, fica criptografado ainda com a ECU ou só com a entrada? Então é assim, toda a parte de programação de chave é via painel. A comunicação entre painel e unidade do motor é em relação apenas, tá, à apresentação. Então, quem determina se a chave está certa, se não está, é o painel. E o painel só dá o sinal positivo para o motor. Ó, pode funcionar que a chave está certa. Não pode funcionar porque não está certo. Tá? Então, entendam que o painel de instrumentos é uma unidade de controle, ou seja, o painel de instrumentos conversa com a unidade do motor. Temos o sistema em rede, mas painel e unidade do motor. Belezinha? Finalizamos por aqui.
mais uma aula técnica aqui no seu Universo do Mecânico. Próxima quarta-feira veremos, claro, não percam, o Gol G6 subsistema de combustível. Vamos falar de bomba, pré-filtro, filtro, tubo desvidor, valor de pressão do sistema Flex do Gol G6. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!